Olá, tudo bem? Estamos partindo para a nossa segunda aula. Na aula passada nós falamos sobre todas as ferramentas e hoje nós vamos falar sobre anatomia capilar, sobre a divisão correta do cabelo para a execução dos cortes. Aqui nós temos uma boneca com cabelo 100% natural, loira, né? Aqui é um louro 7, é um louro chamado médio e eu escolhi essa cor mesmo porque ela vai dar para vocês uma visão melhor nos cortes. Primeira coisa que nós vamos fazer é desembaraçar o cabelo da cliente. Então nós vamos pegar uma escova raquete, vamos então desembaraçar esse cabelo. Então sempre que quando a cliente chegar no seu salão, você vai desembaraçar o cabelo, soltar o cabelo dela, conhecer o cabelo, a textura, verificar se é um cabelo fino, médio, grosso, verificar com a sua cliente exatamente o que você quer que ela faça de corte, né, que seja feito de corte. E nós vamos então partir para as divisões do corte escolhido. Nesta aula de hoje, nós vamos falar de todas as divisões. Então, eu vou borrifar esse cabelo, vou pulverizá-lo com água. Tenham sempre em mãos um pulverizador, porque ele tem que sair jatos bem suaves, bem leves de água. O cabelo já vai estar lavado, no caso de vocês, porque é uma cliente. Mas aqui no nosso caso, e aí na sua casa também, com a sua bonequinha, você vai pulverizar. Vai pentear esse cabelo, então eu estou usando um pente reto, bem larguinho. Vai pentear e vai começar a divisão. Como funciona anatomicamente essa divisão? Nós temos aqui em cima o vértex, que é aquele retângulo que você aprende lá no curso básico, né? O vértex. Do vértex para a direção da orelha, nós chamamos de parietal. Então, nós temos parietal direita e parietal esquerda. Na parte de trás, eu vou virar aqui para vocês, nós vamos ter para trás da orelha, sempre para trás da orelha, nós vamos ter a parte posterior da cabeça. Quando eu divido essa parte posterior, eu vou usar o meu pentinho de dentinho que nós falamos na primeira aula, ó, de divisor. Quando eu divido no centro, bem no centro, eu fiz o eixo da cabeça. Então, nós chamamos isso de eixo. Eu vou borrifar para facilitar e a água vai me ajudar a manter essa divisão sem necessariamente ficar usando um monte de clips. Olha, eu fiz então o eixo direito, aqui para mim, e o eixo esquerdo. Esse eixo, eu vou dividir lá à frente, na orelha, orelha, que vocês conhecem dessa forma, né? Orelha, orelha. Vou colocar o meu clips, ó, aquele que nós vimos na primeira aula, né? Vou aqui do outro lado de orelha a orelha, ó, usando o meu pentinho próprio com divisor. Vou dividir a parietal direita aqui. Vou colocar o meu clips. Olha como ele facilita a nossa vida. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme, né? De ficar torcendo para colocar a piraninha. E aí o cabelo cai todo, né? É bastante complicado. E nós vamos então trabalhar na parte posterior as divisões anatômicas. Quando eu divido, eu vou usar o clips para vocês verem, ó, eu não tenho o divisor, então meu pente vai para minha mão esquerda. Quando eu divido na altura da orelha, aqui do glóbulo da orelha, eu dividi o que a gente chama de nuca inferior. Olha só, nuca inferior. Eu vou enrolar bem, para ficar bem presinho, e vou colocar o meu clips. Eu chamo isso de nuca inferior. E essa divisão é chamada de divisão de caimento natural. Divisão de caimento natural da nuca inferior. Que é quando eu divido e automaticamente, na própria anatomia da cabeça, a divisão fica feita. Então, eu vou dividir o outro lado, para ficar bem expressivo.
Vou na mesma direção. Olha como o clips facilita a nossa vida, olha. Fica precisa a divisão. Vou pentear. Vou girar sempre no sentido contrário da mecha aqui. Subo e torço. E vou prender. Então, eu tenho aqui a nuca, a divisão de nuca inferior. Eu vou borrifar mais um pouquinho, pulverizando, para ela ficar comportada para vocês verem. Então, isso daqui é uma divisão de nuca inferior. Então, depois a gente vai estar passando isso para vocês bonitinho. Lá no e-book tem algumas informações a esse respeito. E vão anotando isso, tá? Para a gente conversar na nossa live. Nuca inferior. Dividir a nuca inferior. Vou prender ela aqui, ó. Nuca inferior dividida. Eu vou dividir agora o occipital. O occipital é aquele osso que varia de cabeça para cabeça, né? Se eu tenho uma cabeça muito pequenininha, essa nuca inferior vai ser menor. Se eu tenho uma cabeça mais longa, essa nuca inferior vai ser maior e o occipital também muda. É quando faz aquela voltinha, a boneca não tem, tá, gente? A boneca, ela é perfeitinha. Mas no ser humano, a gente tem literalmente algumas cabeças que faz até um buraco aqui embaixo, né? Então, nós vamos dividir a segunda divisão, ó, bem retinha, no caimento natural. Caimento natural. E vou prender lá em cima. O que sobrou? Mesma coisa. Prendi. E vou no outro lado. Olha como fica retinho usando clips. Não precisa ficar lá no pente não, separa, separa, separa. Vem aqui no clipe, gente, ele foi desenvolvido para isso. Alguém ficou pensando na nossa vida e resolveu para nós. Essa segunda divisão, nós chamamos então de divisão de occipital, que é o meio da parte posterior, ó. O meio da parte posterior. Olha só. E sobrou quem? A parte superior, que a gente chama de parte superior. Sobrou exatamente a parte de cima. Então, isso aqui é chamado de divisão posterior no caimento natural. Então, anota aí. A professora vai responder de novo, como se fosse uma salinha de aula mesmo, hein? Que é isso que nós estamos fazendo. Divisão posterior no caimento natural. Nuca inferior, occipital, topo de nuca. Essa divisão aqui, lateral, que vem desde lá de cima acompanhando a orelha, que nós conhecemos como orelha a orelha, é chamado de parietal. Direita, parietal, esquerda. Ok? E agora nós vamos dividir aqui em cima o topo, então eu vou virar minha cliente aqui. Ela é uma Ana Hickman, ela tem pernas longas. E nós vamos dividir aqui à frente para vocês entenderem o vértex. Quando eu falei, aqui em cima tem um vértex. O que é esse vértex, Ana Lídia? Quem está aí iniciando, né? Apesar de que se você é escovista, você já faz algumas divisões, você já tem essa noção, se você penteia, mas mesmo assim vamos bater nisso, né? Porque nunca é demais. Então, Um pouquinho, Lídia. claro.